Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa. Graça e paz, irmãs, bem-vindas, para o nosso segundo módulo. A gente fala que é a pós-graduação da mulher sábia, Chega de férias, todo mundo já descansou, E nós vamos retomar as nossas aulas, E para isso, irmãs, eu gostaria que vocês se empenhassem, Procurem fazer uma rotina, de aulas. Nós vamos sempre postar as aulas de segunda-feira. Nós fizemos um teste, A gente convidou as irmãs para participarem de uma live, mas assim, a gente teve algumas questões, Porque assim, tem algumas pessoas que estavam com alguns problemas de internet, E para a aula fluir bem, é necessário que a gente tenha uma internet que ela esteja constante. Então, se tiver aquela oscilação, algumas pessoas vão perder algumas coisas. Então, o que nós acabamos decidindo? Eu vou fazer assim, nós vamos passar o conteúdo para vocês, então as aulas vão ser gravadas, Então, por exemplo, igual hoje é a aula 13, continuando naquele número de aula que nós tínhamos. Então, eu vou gravar a aula hoje, e aí nós vamos fazer esses encontros só para a gente compartilhar alguns exercícios, compartilhar algumas dúvidas. Então nós vamos intercalar esses encontros, porque se alguma mulher não conseguir, se alguma das irmãs não conseguir participar do encontro, não vai fazer falta para ela no conteúdo, Vai ser uma perda, sim, dela estar compartilhando algumas coisas com as irmãs, mas não vai ser uma perda de conteúdo, Então nós decidimos fazer dessa forma. Tá bom, irmãs? Então a gente está tentando aprimorar da melhor forma possível para que ninguém perca nada e ninguém se perca também, Porque às vezes a pessoa, o fato dela não estar conseguindo entrar na internet, de repente ela desanima e acaba desistindo do curso, que é tão importante. Então, a princípio, nós vamos manter assim, irmãs, até nós podermos ter a certeza que nós vamos voltar presencial, mas com segurança, sem essas oscilações de pode abrir, não pode abrir, igual agora nós tivemos que retroceder, A nossa igreja lá, os templos estavam autorizados a abrir, receber 30% do contingente da igreja, mas agora, pelo decreto que vai sair amanhã, nós já não poderemos mais estar nos reunindo presencialmente. Então, vamos manter as nossas aulas assim até que tudo esteja normalizado para a gente poder dar continuidade presencialmente. Enquanto isso, não vamos perder tempo, vamos continuar nas nossas aulas aqui pela internet, tá bom? Irmãs, a aula de hoje, nós vamos fazer uma oração, primeiramente, E depois nós vamos iniciar com a experiência do lar. Então vamos orar para que o Espírito Santo esteja aqui conosco e que nós possamos ser tocadas, ser trabalhadas, pelo Espírito Santo. Amém, irmãs? Soberano Deus, Pai querido,
Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, Pai, glorificando o Seu nome, falando da Tua palavra, dos Teus princípios, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, visita-nos nesta noite, que nós possamos ser trabalhadas por Ti, que nós possamos ter o nosso coração aberto, que nós possamos ter a nossa mente, Senhor Deus, transformada pela Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, acima de tudo, sermos mulheres sábias, edificadoras dos nossos lares, que nós possamos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor e nossos relacionamentos com a nossa família, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Assim, Senhor, nós te pedimos, visita-nos, Senhor, nesta noite, enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu poder e da Tua unção, Pai. Que eu possa nessa noite, Senhor Deus, ser usada por Ti, que não haja nada de mim, mas somente a Tua presença, Senhor Deus, apareça nesse momento para honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Então, esse novo módulo, né, nós vamos começar falando da experiência do lar, né? Então, vocês visitaram aqui a nossa casinha, né? E essa casinha, eu gosto muito dela, porque ela demonstra os cômodos, né, de uma casa. Nós vamos falar disso aqui. Ela demonstra toda a organização, né, e a gente olha para ela e dá uma paz, né. Não sei, vocês vão ver as imagens aí, vocês vão me falar depois como vocês se sentiram, tá bem, irmãs? Então, assim, ó, a experiência do lar, né. Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre a experiência do lar, irmãs, é a dignidade e a santidade do lar, né? Então, a família, irmãs, é o projeto de Deus e foi a primeira instituição criada por Ele. O Senhor estabeleceu a ordem divina na primeira casa, que foi o Éden, né? Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Então, esse foi o primeiro casamento, a primeira união e a primeira formação de uma família no mundo, né? Então, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eles constituirão uma família, eles encherão a terra. Então, esse é o projeto de Deus. Então, quando Ele criou o primeiro casal lá no Éden, o projeto de Deus era a família. Então, a mulher sábia, ela vai ser o processo da reconstituição, da reconstrução desse projeto, irmãs. Porque hoje nós vemos as famílias destruídas, nós vemos essa instituição família se deteriorando, né? Então, hoje os valores do mundo, eles estão muito diferentes daquilo que o Senhor projetou para nós, né? Então, o curso da Mulher Sábia, ele vem para a gente tentar resgatar esses valores da família, esses valores essenciais que o Senhor nos colocou desde aquele princípio, né? Então, existe uma luta espiritual, irmãs, para impedir esse retorno. Por que a gente fala que existe uma luta espiritual? Então, nós estamos num mundo onde nós somos abordados o tempo todo com informações que de tão repetidas, né, elas se tornam verdades. Então, às vezes, você começa a olhar e achar que você está fora de moda, que você está fora da modernidade, que você está fora do tempo, quando você pensa em constituir uma família, né? Então, aquela mulher que tem aquele sonho, né? Aquela moça que tem aquele sonho, eu quero ter um marido, eu quero ter uma casa, né? Uma casinha assim, com uma família, filhos, cachorro, né? Então, assim, elas acham que se elas falarem isso, elas vão estar fora de moda, elas, nossa, não tá mais na moda isso, né? E tá errado, irmãs, porque o projeto de Deus é que nós constituamos uma família, né? Então, o que significa dignidade e santidade, né? Então, a dignidade e a santidade no lar, irmãs,
se refere ao valor de um lar, tanto na aparência física como no caráter divino das pessoas que moram nele. Então, quando a gente fala em dignidade do lar, a gente está falando de uma estrutura física de uma casa, né? Mas também nós estamos falando do caráter, né? Dos valores que são colocados dentro dessa casa, dentro desse lar, né? Nessa família. Então, segundo o dicionário, dignidade é algo digno de reconhecimento graças a uma mudança de caráter e de aparência. Olha que coisa incrível, né? Então a palavra em si, ela significa isso, né? Então, algo digno de reconhecimento graças a uma mudança de caráter e de aparência. E a santidade, né? Quando a gente fala em santidade, a santidade, irmã, se refere à pureza do coração e ao propósito do lar. Esse valor, ele é crucial para desenvolver um ambiente de integridade essencial para a alma humana, né? Então a santidade, irmãs, ela se refere a uma pureza, né? Então quando a gente tem um lar, que a gente tem Cristo no centro, né? Então nós vamos ter um lar que tem uma paz, que tem uma harmonia. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, né? Mas essa pureza, né? Nós não deixamos que coisas assim que são agressivas, coisas que são sujas, né? Feias, entrem no nosso lar. Como que essas coisas entram? Através da televisão, através de músicas que nós ouvimos, através de palavras que nós falamos. Então tudo isso tira essa santidade que nós estamos buscando aqui, né? Então, aqueles que moram em um lar com dignidade demonstram traços do caráter de um servo, como um amor sacrificial, a hospitalidade, a determinação, a ética do trabalho, a submissão, a sensibilidade, a honestidade e a lealdade, né? Então, um lar com dignidade, ele apresenta esses traços, né? Então, quando você vê, né, aquela mãe que acorda cedo, né, vai lá, faz o café da manhã para os filhos, né, é a primeira a acordar, a primeira a deixar tudo arrumado, né, para que os filhos acordem, para que o esposo acorde e tenha tudo ali na mesa. Então esse lar, ele traz ele cria uma atmosfera, irmãs, de segurança, de paz, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso. E essa questão da dignidade e da santidade está em Marcos 10, 45 e Filipenses 2, 5, 7. Depois as irmãs podem ler essas referências, né? Então, irmãs, um lar que tem dignidade, ele tem padrões de ordem e criatividade, com características divinas de amor, né? Honestidade e lealdade. O lar, irmãs, é o santuário em que a alma é recarregada, é renovada, ela é restaurada. Então, o lar é um dueto, né, entre devoção e honraria, né, devoção a Deus e honra aquelas pessoas que estão ali. Então, quando a gente pensa no lar, né, nós temos que pensar dessa forma, irmãs, como um ambiente, né, de devoção. Lembra que nós falamos na outra aula, né, que quando nós fazemos o trabalho doméstico, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Mas quando nós fazemos o trabalho, qual é o objetivo? O objetivo é nós criarmos esse ambiente, essa atmosfera, né, aquele lugar em que as pessoas querem voltar para casa. Então, o esposo, ele vai trabalhar de manhã, mas ele não vê a hora dele voltar para casa, porque o lar dele traz esse aconchego, essa coisa, eu quero voltar para minha casa, eu tô doido para voltar para minha casa. Os filhos, a mesma coisa, né? Então, irmãs, nós precisamos entender que a gente precisa atingir níveis mais profundos para a gente entender essas coisas que nós estamos falando de uma forma espiritual e não só física, né?
Então, nós temos lá, eu vou mandar a aula para vocês, então a gente tem lá um desenho de um poço, né? Daí falar, o que esse poço está fazendo aqui, né? Então, em Gênesis 26:15, eu gostaria de ler para as irmãs, Gênesis 26:15, diz assim, olha, estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então aqui nós vemos um servo do Senhor tendo seus poços entulhados, né? Então eles fecharam os poços, né? Para que Isaque não conseguisse água naquele lugar, né? Então esses poços, eles demonstram como nós somos, né? Então nós somos como poços profundos, né? Então existem coisas que podem querer entulhar esses poços, para que nós não atinjamos esses níveis mais elevados, né? Então eu vou explicar direitinho e vocês vão entender. Então, o primeiro nível, imagina um poço, né? Um poço profundo, né? Então, o primeiro nível desse poço é o nível da carne. Então, nesse primeiro nível, que é o nível da carne, nós vamos ver os frutos da carne. E quais são os frutos da carne? Brigas, facções, dissensões, discussões. Então, quando nós vemos um lar que ele está carregado disso, só briga, discussão, gritaria, né? Então, o que acontece? Esse lar, ele está no nível raso, no nível da carne. Aí, quando nós descemos um pouquinho mais de nível, que é o nível da alma, que é o segundo nível, então nós vamos ver o nível da alma, que é os frutos da alma, que são o quê? O ódio, a raiva, a ira, a intolerância, a mágoa, a inveja, o ciúme, né? Então, é um nível um pouquinho mais profundo, por quê? Porque são coisas que vão marcar o coração das pessoas que estão nesse lar, né? São coisas que vão causar mágoas e marcas profundas se nós permitirmos que isso permaneça, né? E o terceiro nível, irmãs, que é o nível do espírito, o nível espiritual, que é um nível mais profundo, nós vamos ver o quê? O fruto do espírito, né? Então o fruto do espírito é o quê? A paz, a paciência, a tolerância, a gratidão, a alegria, a bondade, o amor, o domínio próprio, a fé. Então esse nível é um nível mais profundo, né? Então é um nível que nós queremos chegar, que nós queremos nos aprofundar para nós conseguirmos ter esse ambiente de paz dentro do nosso lar. Vocês conseguiram entender, irmã, essa questão do poço, né? Nós colocamos em níveis, por quê? Se na sua casa o povo chega, já começa aquela gritaria, aquela briga, discussão, então vocês estão num nível muito raso, né? Se vocês estão naquele nível de o esposo não olha mais para a cara da esposa porque tem uma mágoa, porque a mulher falou ou fez algo que magoou, ou o homem fez algo que magoou, e eles vivem com essa coisa trancada, né? Esse sentimento trancado, essa mágoa, né? Porque a mágoa é algo mais profundo, irmãs, é diferente de uma você me ofendeu, né? Então a ofensa, ela pega aqui nesse nível aqui, de repente, se desculpa, tá tudo bem. A mágoa não. A mágoa já é algo mais profundo, é algo que criou raiz, né? E que pode criar uma amargura, inclusive, né? Então, nós precisamos verificar, observar se o nosso lar está tendo esse tipo de situação, irmãs, porque nós precisamos ficar muito atentos. Às vezes, os nossos filhos estão passando por mágoas, né, de coisas que eles ouviram, de coisas que eles viram, e nós nem sabemos. Então a gente tem que estar muito atento, né? E o nosso objetivo é o quê? É chegar no nível do espírito. E como que nós conseguimos isso, irmãs? Não tem como. É através da oração, é através da busca de um relacionamento pessoal e íntimo
com o Senhor. É aquele relacionamento vertical que eu falo para vocês. Então a mulher sábia, ela experimenta o extraordinário e o sobrenatural de Deus cuidando do seu lar. Então, quando a gente fala em cuidar do seu lar, a gente não está falando de fazer serviço doméstico. É esse cuidar que eu estou falando aqui. É você cuidar de tudo, da organização, mas você cuidar principalmente da saúde emocional das pessoas que estão ali. Você perceber que existem problemas, você perceber que existem faltas. Então, você ter essa sensibilidade, essa percepção, né? Então, você deve abrir o seu poço, desentulhar as coisas que estão impedindo você de atingir níveis mais profundos, né? Para que fluam águas cristalinas, fluidas, correntes e vivas. Então, quando você consegue desentulhar tudo isso, né? E você consegue colocar Cristo no centro da sua vida, no centro da sua família, né? Você ter momentos em que os seus filhos vão ver você lá, de joelho orando, você demonstrar a sua fé para os seus filhos, né? Eles perceberem o quanto Deus é importante para você. Então, são valores que você vai estar passando, né? Isso vai trazer essa dignidade, essa santidade para o seu lar, né? Então, muitas mulheres têm uma casa e não um lar. O que é ter uma casa? Eu não sei se vocês se lembram que o Alê, quando ele veio aqui, ele falou assim, eu tenho um lar, eu não tenho uma casa. Eu acho que ele falou isso, mas foi tão sutil e também vocês não tinham aprendido ainda isso, talvez vocês não perceberam, né? Isso marcou muito ele, porque eu lembro que quando nós estudamos isso, e isso vai ser, acho que a próxima aula nós vamos falar sobre isso, né? Um lar é diferente de uma casa, né? Um lar é tudo isso que eu tô falando, essa constituição que eu tô falando para vocês. E a casa são só as paredes, né? É só a construção. O lar não. O lar, ele tem algo a mais. Ele tem toda essa parte, né, física, mas ele tem toda essa parte emocional, espiritual que nós precisamos ter, né? Então a vontade de Deus é que nós mudemos de posição, né? E para isso acontecer, nós temos que ter um discernimento. Aprender a discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o que é de Deus e o que não é de Deus. Então nós precisamos aprender a discernir isso, né? Então a sabedoria, como nós dissemos, é olhar todas as coisas do ponto de vista de Deus, né? Então o conhecimento gera fé, né? Então não adianta nós termos a informação e o conhecimento se isso não gerar fé, irmãs. Então nós precisamos aprender, estudar tudo isso que nós estamos estudando, mas isso tem que gerar uma fé de que existe algo muito maior, um alvo a ser atingido, né? É a fé que revela a vontade de Deus na nossa vida. E Deus vai revelar o ministério que Ele quer de nós. E nós precisamos entender, irmãs, que o primeiro ministério que Deus nos dá é o nosso lar, é a nossa família. Então, eu lembro que antes de eu começar a fazer esse trabalho com mulheres, né, eu era assim, eu ia para a igreja, né, e assim eu ficava só vendo, né, tinha tanta gente que trabalhava, que fazia tantas coisas, né, dentro da igreja, e eu falava, Senhor, mas o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer, né? Mas eu tinha um problema muito sério, porque eu tinha um problema na minha família, né? Eu tinha um problema no meu casamento, eu tinha questões não resolvidas. Então naquele momento eu não me sentia preparada para estar fazendo nenhum tipo de trabalho, nem que fosse limpar a igreja. Eu não me sentia digna pelo fato de eu ter um problema que eu não conseguia resolver, pelo fato de eu ter uma situação que sempre me trazia à mente que a única solução era a separação, né? Então aquilo para mim, eu sabia que não era o que Deus queria, mas aquilo não parava de vir na minha mente.
eu acho que não tem solução. Eu acho que é a única forma é a gente separar. Então, como eu poderia servir dentro da casa do Senhor com esse pensamento? Então, eu não consegui, mas enquanto eu não resolvi, enquanto o Senhor não transformou o meu casamento, todas as coisas, né, dentro do meu lar, eu não consegui fazer nada dentro da casa do Senhor. Não sei se talvez, né, eu errei, né, eu deveria ter servido mesmo assim, mas eu não me sentia, sabe quando você se sente incompleta para estar fazendo a obra, né? Eu me sentia dessa forma. Então, irmãs, antes de vocês pensarem em ter um ministério, em ter um trabalho, né, na igreja, pensem que o que o Senhor espera é que vocês trabalhem o primeiro ministério que Ele deu para cada uma de nós, que é a nossa família, né? Então o lar é onde o coração se forma. Olha que coisa linda isso, o lar é onde o coração se forma. Então existem duas necessidades humanas que são básicas, né? Então o homem e a mulher necessita de amor e de paz. Quando esses dois elementos vitais não são fornecidos no lar, inicia-se uma busca permanente que pode levar as pessoas a lugares obscuros. Irmãs, isso é muito sério. Então, existem duas necessidades básicas, de amor e de paz, né? Então, vamos dar um exemplo dos filhos. Então, se os filhos não conseguem sentir o amor quando ele chega na casa dele, a paz quando ele chega na casa dele, o que esse filho pode fazer? Ele pode buscar amizades que vão influenciá-lo negativamente, drogas, sexo, né? Eles vão buscar, eles vão querer saciar essa necessidade do amor em outras coisas, ou a necessidade de se sentir em paz em outras coisas. Então todo mundo que a gente escuta, né, os testemunhos de quem usa droga, o que eles falam? Eles falam assim: a minha vida era um tumulto e eu só sentia aquela sensação boa, de paz, quando eu me drogava. Eles falam isso. Então olha, irmãs, a que ponto a nossa responsabilidade chega, né? Então, se nós não pudermos fazer essa atmosfera de amor e paz dentro do nosso lar, nós podemos fazer com que os nossos filhos, eles saiam em busca disso em outro lugar. E provavelmente ele irá percorrer caminhos tremendamente obscuros, tristes, podendo até levar à morte. Então, irmãs, muito cuidado, tá bom? Os maridos também, irmãs, um outro exemplo: se o marido não encontra essa atmosfera de amor e de paz dentro do lar, ele vai buscar fora. Então, assim, a gente escuta aquelas conversas: ele foi buscar, né, me traiu porque ele foi buscar alguma coisa que ele não tinha em casa. E não é só sexo, irmãs. Às vezes o homem, a hora que ele chega, ele vai chegando, a mulher começa: porque meu filho fez isso, porque meu filho fez aquilo, porque não sei o quê. Eu não sei se vocês conhecem aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu vejo aquela Rochelle, tudo bem que é bem antigo, tá, irmãs? Vocês que são mais novas talvez nunca ouviram falar. Mas a mulher, ela era típica, né? Então o cara entrava na porta, ela começava: porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, porque não sei o quê, porque o cara chega assim, nem respira, né? Então tem mulheres que são assim, mas o cara, o esposo entra na porta, ela já despeja: porque o mercado, porque faltou isso, porque não sei o quê, porque o menino foi me chamaram porque ele aprontou na escola, não sei o quê, e o homem fica assim, paralisado, né? Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós provocamos esse desejo deles estarem fora, né? Então, às vezes, irmãs, vocês precisam prestar atenção nisso. Às vezes tem esposos que eles preferem ficar no trabalho, fazer hora tripla, extra, para não voltar para casa. Então, prestem atenção, né? Se esse é o caso, tá bom?
tomara que não seja, né? Mas isso é um sinal, irmãs. Às vezes, as coisas, vamos supor, às vezes você está no início de casamento, tá tudo indo bem, mas isso é um sinal, né? Se chegar em algum momento do casamento, isso começar a acontecer, é porque as coisas estão perdendo um pouco o rumo, tá? E a mesma coisa, irmãs, para solteiras, viu? Às vezes um ambiente, né, onde os pais só brigam, né, e você na posição de filho, você quer fugir daquilo. Então você começa, eu quero dormir na casa de uma amiga, eu quero, entende? Então assim, é uma situação que a gente precisa situar, né, e entender o que está acontecendo, né, pra gente não percorrer outros caminhos aí. Então, olha, a organização cuidadosa do lar. Então, se você quer um ambiente pacífico, a sua casa deve estar em ordem. Agora nós vamos falar sobre a parte física mesmo, né? Então, assim, irmãs, a questão da ordem do lar, né? Então, eu vou dar até um testemunho para vocês, porque assim, eu até já comentei com vocês, né, que enquanto a gente estava muito mal, né, eu e o Alê, eu abandonei praticamente a minha casa, né? Então eu deixava lá por conta, né, da moça que cuidava e tal, e assim, eu nunca prestava atenção, né? Então assim, chegava o final de semana, eu também não queria fazer nada, né? Assim, aí eu comecei a perceber, quando eu fiz o curso, eu comecei a perceber assim, que tinha muitas coisas que não tinham mais o meu toque, que não tinha mais o meu cuidado, que não tinha mais a minha organização, porque eu até falava, né, eu falava assim, dá pra você arrumar tal coisa pra mim, mas é diferente, né, irmãs, assim, alguém vai lá e arruma pra você, aí quando você vai procurar a coisa, nem você sabe, porque não foi você que arrumou, né, então essa organização, né, e quando você faz, eu senti, assim, algo muito sobrenatural, né. A minha casa, durante a semana, quando a moça cuidava pra gente, ela sempre estava arrumadinha, vamos dizer assim, né? Mas quando eu comecei a parar, abrir todos os guarda-roupas e separar as coisas e sabe, organizar, eu falava para as meninas, olha, a mamãe pôs isso aqui e tal. Você tem que ver a alegria delas, a alegria do Alê, de ver eu organizando as coisas. E eu tive um momento, irmãs, nessa pandemia, como eu falei para vocês, eu acho que tudo tem algo de... A gente sempre tem que achar algo de bom, né? Então essa pandemia foi algo, assim, extraordinário para mim. Por quê? Irmãs, eu nunca na minha vida pude ficar 24 horas com a minha família, né? E durante o primeiro período, né, da quarentena, realmente eu fechei o consultório e eu fiquei, eu acho que foi de 20 de março até o final de abril. Então eu fiquei um mês mesmo. A gente não saía de casa, nós ficávamos aqui e eu acordava, eu fazia o café da manhã deles, eu fazia o almoço, eu fazia o café da tarde, eu fazia o jantar, eu arrumava a casa, eu organizei todos os armários. Foi um tempo maravilhoso, assim, eu me senti assim, no tempo da minha avó, sabe, aquela coisa assim. E é engraçado porque teve um momento, né, quando eu fiz o curso, teve um momento que eu falei assim, eu queria tanto, mas tanto ter um momento que eu pudesse cuidar realmente da minha família, né? E foi um tempo maravilhoso, irmãs, que eu cuidei, sabe, aquela coisa assim, eu ficava o dia inteiro pensando nas coisas da casa, eu não tinha outro pensamento, né? E eu achei aquilo tão maravilhoso, né? Eu achei assim, vocês podem pensar, nossa, Andréia tá doida, mas não é, irmã, sabe por quê? Porque Deus projetou que fosse assim, nós foi que mudamos tudo, né? Então, o coração, ele se forma no lar, então nós precisamos entender isso, né? Então, nós precisamos deixar o ambiente do lar confortável, né? Então, os móveis dispostos de uma forma que as pessoas queiram chegar, relaxar, né? Se aconchegar, né? Então, quando a gente tem a organização, ele traz essa sensação de paz. Vocês já tiveram essa sensação, aquele dia, não sei que dia que vocês fazem aquela limpeza, aquele dia que tá tudo limpinho,
a gente fica assim, você chega e fala, ai, que cheiro de limpeza, né? Você quer até sentar no sofá e olhar para aquela coisa tão organizada. Não sei se vocês se sentem assim, mas eu me sinto, né? Aquela coisa, limpei tudo, agora eu vou sentar aqui, ai, que delícia, a gente se sente bem, né? Então, agora a desorganização, ela já faz exatamente o oposto. A desorganização, ela revela uma ingratidão a Deus. Olha que grave isso, irmãs. Por quê? Para se ter um lar é necessário passar tempo junto, né? Interagindo. Então, o lar, ele significa essa atmosfera, essa união, né? Essa coisa de estar junto. E quando você tem um lar desorganizado, você revela toda a ingratidão a Deus. Por que ingratidão a Deus? Porque foi Deus que te deu. Você não está cuidando. Você não está sendo mordomo daquilo que Deus deu para você. Então você está sendo ingrato. Então quando você vê uma casa bagunçada, coisa quebrada, maçaneta 1 ano sem arrumar, coisa desorganizada, está revelando toda a sua ingratidão a Deus. Por quê? Porque aquilo que Deus nos dá, nós precisamos cuidar, né? O cuidar significa essa fidelidade àquilo que o Senhor faz por nós, né? Então, às vezes a gente pensa que, não, isso nossa, não acredito, você está falando que eu deixar uma maçaneta quebrada, eu estou sendo ingrata a Deus? Tá, né? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, aquele que é fiel no pouco, no muito colocarei. Então, é isso. Então, você sendo fiel, você sendo grato nas coisas pequenas, o Senhor também te proporcionará coisas maiores, né? Então, nós temos que entender, irmãs, que os cômodos da casa falam. Então, quando você percorre uma casa e você entra no quarto, aí você vê um monte de coisa, sabe, assim, abandonada, largada, né? Então, você tá vendo que aquele lar, ele está desse jeito, né? As pessoas estão desse jeito, então os cômodos falam, né? Então nós precisamos criar essa atmosfera de paz e amor, incentivar os membros da família a buscarem descanso em casa e não fora dela. Então a gente tem que fazer algumas perguntas quando a gente fizer essa aula aqui, né? Então olha para sua casa e pergunta o que os cômodos dizem quando você entra aqui, né? Será que a bagunça que tá ali fala assim, vá para outro lugar? Né? Não há espaço para você aqui. Então às vezes a gente pega o quarto, agora eu tô com uma pré-adolescente, né, a Bia. Então a Bia, ela fica muito no quarto porque ela fica horas estudando, né? Que é esse quarto aqui que nós estamos, né? E a Bia, eu falo, filha, o que acontece? Ela senta, ela põe uma pilha de caderno aqui, uma pilha de livro aqui, o computador aqui, aí vira... Eu falo, filha, não pode. A gente precisa ter um ambiente organizado para a gente estudar, né? E eu sempre bati nessa tecla. Todas as vezes que eu sento para estudar, eu posso ter 1 milhão de coisas, mas eu estendo a mesa ali, coloco os meus livros, a minha Bíblia, pelo menos umas 2 versões para eu poder olhar. Então, assim, sempre tem que ter uma organização. Por quê? Eu não consigo, irmã. Se eu estiver estudando e tiver bagunçada a mesa, parece que eu não consigo raciocinar, né? Então isso é algo que a gente precisa trazer em todos os âmbitos, né? Então, ou então aquela casa que é muito formal, né? A gente tem casas aí que a mãe arruma, né? E ninguém pode mexer, a criança não pode mexer em nada, é aquela casa toda formal, que você não pode tocar em nada, né? Então será que a formalidade também diz assim, sente-se direito, troque de roupa, não fale nada, e a criança se sente engessada, né? Então esse é um sentimento que também não é legal, tá, irmãs? Então assim, a gente não pode chegar no extremo, né? Será que a sua cozinha diz assim para os seus filhos, né? Está com fome? Se vire, porque tenho coisas mais importantes para fazer. Então, ou será que seus filhos vivem na casa dos vizinhos procurando esse amor, né? Procurando essa paz em outro lugar, né? Será que seu marido corre para casa depois de um dia de trabalho?
Então você precisa fazer essas perguntas para você, né? Então quando eu tive essa aula, foi uma aula que eu fiquei muito triste, né? Eu chorei muito, porque eu lembro assim que quando eu era criança, a minha mãe não ficava em casa, né? A gente ficava sozinha. E então eu não tinha esse ambiente. A minha casa era assim, era uma casa, não era bagunçada, mas não tinha essa atmosfera de lar, essa coisa de casa de mãe, casa de vó, sabe? Não tinha. Minha casa era assim, era uma casa, né? Então, e eu tinha a vizinha que era a dona Neuza, que ela tinha as minhas amigas que tinham mais ou menos a mesma idade, e eles eram assim, bem humildes, sabe? Mas era uma casa tão legal, assim, tinha tanta gente, né? A gente chegava assim, eu lembro que eu passava lá todo dia para chamar a minha amiga, que a gente ia andando junto. Eu estudava aqui, né? Eu estudava no Colégio do Estado, no Ribeiro. E aí eu passava na casa dela pra gente ir junto pra escola. E quando eu ia chegando assim no corredor da casa dela, tinha um cheiro de bacon, assim, que a mãe dela fazia ovos com bacon. Eu falava, gente, isso é lindo, eu só vi em filme, né? Comer ovos com bacon de manhã. E em casa, mas imagina, né? Então assim, e a mãe dela não trabalhava, né? A mãe dela fazia aquele café, né, reforçado, e elas iam para a escola. Minha mãe sempre saía às 6 horas da manhã, e eu lembro que a minha escola começava às 11, então era um horário meio que não era nem horário de almoço, nem horário de café. E aí eu comia meu pão com manteiga, né, meu pão amanhecido com manteiga, e eu ia para a escola, e elas comiam aqueles ovos com bacon, né. Então eu sempre sentia aquele cheiro, é como se tivesse uma casa, sabe, assim, um lar, e eu não sentia isso na minha casa. Então eu sempre achava que a casa da vizinha era melhor que a minha, sabe assim? Então é isso que a gente precisa prestar atenção, irmãs. Então cada cômodo da sua casa reflete o seu interior. Deus deseja que a nossa casa seja um santuário de amor. Olha que coisa linda, né? Então não há coisa mais preciosa para Deus do que criarmos nossos filhos para a glória de Deus, para que eles vivam para a glória de Deus. Então, o governo da nossa vida deve sempre ser a palavra de Deus, né? Então, irmãs, o coração de Deus nos filhos, no esposo, em nós, ele é gerado no lar, né? O lar, ele deve gerar pessoas amadas, seguras e protegidas. O lar é a base para a sociedade humana, irmãs. Então, as grandes civilizações morreram, definharam pelo enfraquecimento da dignidade e da santidade do lar. Então, a mulher saiu de casa e levou o seu coração para fora dela. Então, essa é uma realidade, irmãs, que nós, mulheres sábias, né, estamos aqui para resgatar. Amém, irmãs? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Essa aula é uma aula muito importante, né? Uma aula muito gostosa, né? Porque quando a gente fala, a gente já se reporta tudo que a gente vive, né? Então eu gostaria que vocês pudessem pensar, refletir em como esse lar está sendo aí desenvolvido para vocês e para os filhos e para o ambiente que vocês vivem aí, tá bom? Então, o exercício da semana, nós temos o exercício, vamos começar já com os exercícios. O exercício da semana é você andar pela sua casa, avaliar cada cômodo e verificar o que esse cômodo diz, o que esses cômodos dizem. Às vezes, irmãs, o cômodo, ele mostra uma solidão, ele mostra uma frieza de um ambiente, né? Então, é isso que nós precisamos trabalhar. Então, exercício da semana, vocês entrarem na casa de vocês e vocês analisarem cada cômodo, o que cada cômodo diz, né? Então, às vezes, tem uma baguncinha ali de criança, mas aquela baguncinha traz uma alegria, né? Traz uma coisa assim, tem criança aqui, tem amor aqui, né? Então, não é esse tipo de bagunça que eu falo, não, irmãs. É o desleixo, eu larguei, eu não quero mais saber. Entende? É isso que vocês precisam analisar, tá bom? Irmãs, nós vamos ficando por aqui.
Vamos fazer a nossa oração da mulher sábia. E eu espero que o Espírito Santo continue trabalhando no coração de vocês nesse tempo e que nós possamos ter o nosso interior transformado por todas esse conhecimento que nós adquirimos nessa noite. Amém? Então, eu oro para que haja em cada lar uma mulher sábia, a começar pelo meu lar. Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês. Eu estava com saudade e nós vamos marcar os nossos encontros, tá bom? Para a gente conversar um pouquinho e compartilhar algumas coisas. Deus abençoe, um beijo e o meu abraço.